A campanha vitoriosa do Palmeiras, que culminou com o 9º título de Campeonato Brasileiro, começou em um sábado, no dia 14 de maio, na goleada em casa sobre o Atlético Paranaense. Com 2 gols de Gabriel Jesus, o Verdão mostrou logo na primeira partida que tinha entrado no campeonato para levantar o caneco. A euforia da primeira rodada sofreu um baque uma semana depois, na derrota por 2-1 para a Ponte Preta em Campinas. O Palmeiras vivia um período de turbulência e teve um roteiro parecido nas 2 rodadas seguintes. Vitória sobre o Fluminense em casa e revés no clássico contra o São Paulo no Morumbi. Na 5ª rodada, uma das grandes atuações do time de Cuca no campeonato. Em um jogo tenso, o Palmeiras superou o Grêmio por 4-3 no Pacaembu. Mas foi nas 2 rodadas seguintes que o Verdão mostrou que realmente brigaria pelo título. Primeiro, vitória dura sobre o Flamengo por 2-1 em Brasília. E depois, triunfo por 1-0 no clássico contra o Corinthians. A essa altura, o Palmeiras já era vice-líder do campeonato, atrás apenas do Internacional. Veio então o jogo contra o Coritiba. O Palmeiras vencia a partida até os 49 minutos do segundo tempo, mas atrapalhado por uma paralisação por causa de sinalizadores acendidos pela própria torcida, tomou um empate em um gol irregular e viu a liderança escapar de suas mãos. O Palmeiras se recuperou nas 2 rodadas seguintes com 2 jogos em casa. Vitória sobre o Santa Cruz por 3-1, jogo em que assumiu a liderança, e vitória sobre o América Mineiro por 2-0. Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Verdão sofreu a 3ª derrota na competição, mas uma vitória por 4-0 sobre o Figueirense. Depois um triunfo por 3-1 sobre o Sport na Ilha do Retiro, apagaram qualquer sinal de crise no Palestra Itália. Veio então o clássico contra o Santos no Allianz Parque. Mina abriu o placar para o Verdão, mas Gabigol, em um lance que contou com desvio de Vitor Hugo, decretou o empate na casa palmeirense. A vitória no jogo seguinte contra o Internacional no Beira-Rio foi um dos jogos mais emblemáticos da campanha do N Alviverde. Não só pelos 3 pontos, mas por quebrar um tabu de 19 anos sem vitórias do Palmeiras no estádio. Porém, os 3 jogos seguintes jogaram um balde de água fria no torcedor palmeirense. No primeiro jogo sem Gabriel Jesus e Fernando Praz, cedidos para a seleção olímpica, o Palmeiras acabou derrotado para o Atlético Mineiro por 1-0. Jogo que marcou também o único revés do Verdão em casa nesse campeonato. O pior período no torneio desse ano continuou na derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro, que custou a perda da liderança, e no empate contra a Chapecoense, em 1-1, jogo que ficou marcado pela falha do goleiro Wagner no gol dos catarinenses. Os resultados negativos, aliados à má performance de Wagner nas partidas, substituindo o já machucado Fernando Praz, acabaram fazendo com que Cuca apostasse no 3º goleiro do time, o até então desconhecido Jailson. O primeiro desafio de Jailson veio contra o Vitória, em uma partida que o Verdão conquistou os 3 pontos graças a uma defesaça do goleiro, já nos minutos finais da partida. Jailson foi se firmando no gol e de lá não mais saiu. Foi também com esse triunfo sobre os baianos que o Verdão garantiu o título simbólico do primeiro turno. O segundo turno começou com mais uma vitória importante na caminhada do título. 1-0 sobre o Furacão na Arena da Baixada, estádio que o Atlético Paranaense estava invicto até então. Porém, o Verdão perdeu a chance de liderar com folga o campeonato ao tropeçar em casa contra a Ponte Preta no empate por 2-2. Os pontos perdidos em casa, o time de Cuca foi buscar no jogo seguinte, no triunfo sobre o Fluminense em Brasília. No duelo posterior, o avião de Paulo Nobre, que foi buscar Gabriel Jesus em Manaus, onde o atacante defendia a seleção brasileira, foi fundamental para o Palmeiras virar o clássico contra o São Paulo. Jesus não fez gols, mas foi só após a entrada dele em campo que o Verdão conseguiu virar a partida. Na sequência, após o empate sem gols contra o Grêmio em Porto Alegre, a equipe de Cuca teve outro jogo que ficou marcado na campanha alviverde.
Em duelo direto pela liderança que envolvia o famoso cheirinho rubro-negro, Palmeiras e Flamengo terminaram empatados em 1-1, um jogo pra lá de polêmico. Teve expulsão do Márcio Araújo ainda no primeiro tempo, Paulo Nobre brigando com o torcedor nos camarotes do estádio e também os dirigentes do Flamengo discutindo com a principal torcida organizada do Palmeiras. No fim, Alan Patrick e Gabriel Jesus decretaram um empate na partida. O jogo seguinte do Palmeiras era uma verdadeira pedreira, enfrentar o Corinthians na Arena em Itaquera, local que o time alvinegro não perdia há 34 jogos. Mas nem mesmo isso foi capaz de segurar o time de Cuca, vencedor do duelo por 2-0. Nas 3 rodadas seguintes, o Palmeiras não deu chances para o azar e fez 9 pontos. Vitórias sobre o Coritiba no Allianz Parque e sobre o Santa Cruz e América Mineiro fora de casa. Na 30ª rodada, com shows no estádio Alviverde, o Verdão mandou o jogo contra o Cruzeiro para Araraquara e o duelo acabou em 0-0. Porém, nessa partida, a cena que ficará marcada na cabeça do palmeirense é a defesa impossível que Zé Roberto fez em cima da linha, salvando um gol certo do Cruzeiro. O lance simboliza muito como foi difícil derrotar o Verdão neste campeonato. Após empatar com o Cruzeiro, o Palmeiras voltou a vencer nas 2 partidas seguintes. 2-1 sobre o Figueirense e 2-1 em cima do Sport. Veio então o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. E em um lance de sorte do ataque santista, a bola sobrou para Copete empurrar para as redes. Foi uma derrota dura para o Verdão e que acabou com um período de 15 jogos sem saber o que é perder no Brasileirão. O revés não abalou o time de Cuca na briga pelo título, pois já no jogo seguinte o Verdão conseguiu bater o Internacional pelo placar mínimo e se manter na ponta da tabela. Na reta final do campeonato, o jogo mais complicado para o palmeirense era contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Por isso, até a torcida foi dar aquele apoio, lotando o aeroporto de Congonhas antes do elenco viajar para Minas. Durante o jogo, o Verdão se portou bem, saiu até na frente com Gabriel Jesus e mesmo tomando o empate no segundo tempo, comemorou o resultado. Após o empate com o Galo, o Palmeiras ficou bem perto de conquistar o Enia ao bater em casa o Botafogo por 1-0. Além da vitória, o Verdão contou com tropeços dos principais rivais para ficar a apenas 1 ponto do título. A agonia palmeirense durou mais uma semana e finalmente terminou neste domingo no duelo contra a Chapecoense. Após 22 anos de jejum, o palmeirense está agora livre para comemorar o 9º título de Campeonato Brasileiro. Que a dureza do prédio não tarda e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido